Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Olá, amigos do Toque de Bola, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Toque de Bola itinerante, feito aqui do Espetos de Boa Viagem, essa casa maravilhosa, agradabilíssima, que recebe você diariamente e que faz com que você conheça o verdadeiro sabor das carnes nobres do Recife. A gente está aqui com sempre uma figura ilustre para falar de futebol ou não. Dessa vez a gente traz o gerente de futebol do Santa Cruz, Ataíde Macedo, um dos responsáveis pela volta por cima que o Santa Cruz deu. Quando o Tatá, começando por aí, pega o teu microfone aí, eu chorei quando o Santa Cruz caiu para a Série D. Chorei, minha esposa olhava para mim e não entendia o choro. É que eu estava com um receio enorme do Santa não conseguir mais sair do fundo do poço. Essa história de tinha torcida, eu acho que o América tinha torcida também lá para a década de 40, quando foi campeão do Centenário, tinha torcida. Mas você vai entrando numa coisa no mar de lama, né, no mar de desgraça atrás da outra. Foi o caso do Santa Cruz, para chegar à Série D, o Santa foi para C, não existia D. Quando abriu a Série D, o Santa caiu lá para a Série D. E eu realmente temi que o Santa Cruz não conseguisse dar a volta por cima, pelo menos no espaço tão curto como deu. E muito se deve ao trabalho que vocês fizeram. Conta para mim a tua chegada lá, porque o Sandro, a gente ia entrevistá-lo no programa na televisão, e ele chegou e falou assim: Léo, eu vou me embora, porque o Luiz Antônio, o presidente Antônio Luiz Neto, ele não quer... contratar o Zé Teodoro, o Lisboa tá trazendo outro cara aí, eu não concordo com isso. Ele fala pro presidente, pô. Ele conversou com o presidente lá e vocês começaram a montar aquele clube dos 4 ali, dos 5 que conversavam, o Zé Teodoro, você, o Tininho, o Sandro, e ficavam conversando e o clube foi se estruturando. Como foi esse início, Tatá? Foi bem mais difícil do que jogar futebol, não foi não? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos do Toque de Bola. Um prazer, Léo, estar com você mais uma vez. E realmente foi assim, né? Santa Cruz chegou um momento tal de descrédito, né? Como sempre nós falamos de futebol, chegou ao fundo do poço e uma situação que para muitos, né, que não viam a luz no final desse túnel. E foi nesse período que eu fui convidado pelo Sandro ali no final de 2010, né, para que nós pudéssemos acompanhar uma competição de Copa Pernambuco, era o que o Santa Cruz disputava no momento. Era a Copa Pernambuco de 2010, para que nós pudéssemos avaliar aquele elenco, né, para o ano seguinte, o ano de 2011, para a competição do campeonato estadual. Já havia 2 anos que o Santa Cruz tinha caído para a Série D e o pior, havia permanecido nesse buraco. Ele começou uma derrocada em 2006, ele saiu sem freio da A para B, da B para C, da C para D, e aí ficou na D. Foi exatamente esse ano aí que você está se referindo. É verdade, ele não conseguiu passar, não conseguiu se classificar da primeira fase, né, em 2010 da Série D, ou seja, o campeonato para o Santa Cruz no ano de 2010, o brasileiro, terminou já no mês de agosto. Então você imagina um time sem calendário, sem folha, né? Sem folha, sem receita, né, e o pior de tudo, acho que o pior na minha concepção, e sem jogadores, né? Então nós fizemos uma análise, né? Eu pude analisar aquele elenco juntamente com o Sandro, dentro daquela competição da Copa Pernambuco. Eu lembro perfeitamente bem, quando você fala sem folha, a folha do Santa Cruz na Copa Pernambuco era de R$110 mil. Ainda estava alta para uma Copa Pernambuco, né? Um absurdo, porque a Copa Pernambuco, você participa de uma Copa Pernambuco com o seu time de juniores, ou seja, aqueles jogadores que você está vislumbrando, né, que você possa aproveitá-lo na equipe principal. Então, né, quando eu recebi esse convite do Sandro, eu havia deixado, né, o futebol, já haviam 2 anos, né, que eu tinha sagrado já campeão da Copa do Copa Pernambuco, e logo posteriormente eu havia deixado ali o Esporte Clube do Recife. Então eu conversei muito com ele, porque era um desafio muito grande, a responsabilidade muito grande, você ir trabalhar num clube de uma grandeza do Santa Cruz, um clube que eu conheço muito bem. E num cargo, Tatá, que você não tinha experiência como gerente de futebol, ou tinha no esporte?
Foi o meu primeiro trabalho, assim que eu terminei, que eu encerrei a carreira, foi como gerente da divisão de base do esporte. Na divisão de base, tá. Eu já tinha trabalhado na divisão de base, ou seja, a gente já tinha uma experiência, né, administrativa, mas não futebol profissional, que é completamente diferente, né, em tese. Porque a responsabilidade, embora o trabalho seja muito parecido, mas essa responsabilidade é muito maior, né? Você trabalhar numa base e você trabalhar na equipe principal. Então, eu acatei, né, esse convite de um amigo, né, realmente é um amigo, e amigo, quando faz um convite desse, você não pode deixar o amigo na mão. E para minha surpresa, depois de 3 dias de eu haver chegado no Santa Cruz, houve esse impasse, né, o qual você citou, da contratação do treinador. E o Sandro, por sua vez, não aceitava essa ingerência no seu trabalho, e ele então resolveu deixar o Santa Cruz. Então foi realmente ali um momento de tensão muito grande, né? O Antônio Luiz Neto tinha acabado de assumir o cargo de presidente do clube, né? E logo no início do seu mandato, ainda em 2010, já havendo uma rachadura, né, nesses termos tão fortes do departamento de futebol. E foi quando ele me convidou, né? Ele não conseguiu contactar o Sandro, e então numa conversa pessoal entre nós dois, ele falou: olha, já que o Sandro não quer permanecer nesse cargo, então a partir de hoje você vai ficar então como gerente do futebol profissional do clube. E ele falou, eu falei: é isso que o senhor quer, porque se não for, eu tenho uma forma de trabalhar, eu tenho uma forma de pensar, e eu vou colocar para o senhor, e se não for, então a gente também desfaz essa situação aqui nesse momento. E eu coloquei para ele qual seria a metodologia de trabalho. Ele falou: não, é isso que eu quero. Eu falei: então, se o senhor concorda, então nós vamos continuar junto, nós vamos seguir com esse projeto junto. E naquele mesmo instante eu saí da sala dele, eu liguei para o Sandro, né, e fui até a casa do Sandro e conversei com o Sandro pessoalmente. Então, ali nós decidimos então que ele então teria uma outra função dentro do clube, desde que o treinador que nós havíamos escolhido fosse então o treinador efetivado, no caso Zé Teodoro, que havia uma rejeição de uma parte da direção do clube. Posterior, marcamos uma reunião nesse mesmo dia com o Antônio Luiz Neto, no final da tarde, né? E ali nós definimos então que o Zé Teodoro seria o treinador da equipe, eu ficaria como gestor de futebol, como gerente do futebol, e o Sandro trabalharia no campo com o Zé Teodoro. Mas foi estranho, porque o Sandro terminou participando do processo de contratação do Zé, e foi ser auxiliar do Zé. E passou o tempo inteiro nessa dupla função. Ele tinha uma ingerência em cima, junto com você e junto com o Tininho, na contratação de jogadores, e era auxiliar técnico do Zé Teodoro. Como isso deu certo, Ataíde? Veja só, para muitos, né, que trabalham no futebol, realmente isso é incompatível. Como um treinador, um auxiliar vai contratar o treinador? Como vai ser o auxiliar técnico que vai definir, né, contratações de jogadores? Só que tudo isso foi acordado, né? Nós sentamos, o Constantino fazia parte da direção, mas não estava ainda dentro desse processo. Então ficou praticamente eu, Sandro e o Zé gerindo o futebol do Santa Cruz. Por que isso aconteceu? Como eu falei no início, não tinha receita, e você falou bem, não tinha receita. Nós conversamos com o Antônio Luiz Neto, a receita naquele momento, e que ele passou que o Santa Cruz teria a folha para fazer, a folha do futebol seria R$120 mil. Léo, no momento quando o presidente falou, né, qual era a receita, eu parei... Seu salário era 80, como é que você ia fazer um time com 40, né? Olha, Léo, eu parei, eu pensei, nós analisamos, né? Nós havíamos acompanhado essa Copa Pernambuco, e daquela Copa Pernambuco a folha já era 110. Né? Tinha direito a 10 mil para contratação aí, ó. Olha, e de um time que não teria condições de disputar o campeonato estadual. Essa era a realidade. Mas veja só, muita gente ia embora. Muita gente boa estava indo embora. Olha só, Renatinho, Gilberto, o Everton Senna, Natan, quem mais? Memo. Toda essa garotada, eu brinco dizendo que era o trigo que estava no joio. Quer dizer, a parte que não prestava fez com que os meninos, teoricamente, não prestassem também. Na hora que encaixou o time, eles passaram a render, né? É verdade. Então, o que ocorreu? Daquela Copa Pernambuco, daquele elenco, nós selecionamos esses 5 jogadores.
Renatinho nem contrato tinha com Santa Cruz, porque o Renatinho nem contrato tinha. A Renatinho havia feito um contrato, e esse contrato jogado dentro de uma gaveta, esse contrato sumiu, enfim, o Renatinho não tinha contrato com Santa Cruz. Natan, nós ficamos com o Natan, Gilberto, né, que havia voltado do Veracruz na época, Memo, que era rejeitado pela torcida, uma grande parte da direção não queria o Memo, e Everton Senna, que estava despontando, né? Que nós vislumbramos que aquele jogador tinha um potencial muito grande. Então nós fizemos uma reunião da análise daquele grupo, tá? E passamos para o presidente então que nós iríamos, realmente, no linguajar do futebol, nós iríamos fazer uma limpeza no Santa Cruz, e o Santa Cruz começaria, ou seja, ele recomeçaria com esses 5 jovens, tá? E daquele momento em diante, nós iríamos montar uma nova equipe de futebol. E todos aqueles jogadores que faziam parte daquele grupo seriam liberados. Seriam liberados com a seguinte condição: o Santa Cruz honraria todo o compromisso que tinha com aquele grupo. Você falou que no de 2010, o ano acabou em agosto. Como é que você vai convencer um jogador a vir atuar no time? Em que, primeiro, até a brincadeira que soava nas ruas do Recife, ecoava nas ruas do Recife, era que o Santa era um time fora de série. Não estava nem na D. Tinha que jogar para garantir no estadual a vaga para jogar a Série D. Como é que você vai contratar um cara dizendo assim, ó, se você vier, pode ser que a gente consiga ir para a Série D, se for para a Série D e a gente conseguir passar, a gente vai seguir até agosto, senão a gente vai parar mais cedo. Como você convencia um Denis Marques, por exemplo, e companhia a vir jogar no Santa Cruz? Essa aí foi a grande virtude. Eu acredito que a grande virtude nossa, de Sandro, de Zé Teodoro, nós que fazíamos ali o departamento de futebol, a grande virtude foi essa, Léo. Nós usamos aquilo que o Santa Cruz tem de melhor, né, no meu ver, que é a sua marca, o nome do Santa Cruz. Tá? Então, o trabalho foi o seguinte: nós ligávamos para amigos nossos, porque ninguém, a realidade é a seguinte, ninguém, empresário nenhum, jogador nenhum, queria vestir essa camisa. Né? Então, nós usamos o nome do Santa Cruz e o nome de Zé Teodoro, a sua ingerência, junto a amigos, Sandro, jogador, futebol brasileiro, todos conhecem, e a Taíde. Então nós assumimos, né, o nome do Santa Cruz, a responsabilidade de gestores do futebol do Santa Cruz. Então a responsabilidade não era do Santa Cruz, o compromisso era conosco. Nós ligávamos para amigos nossos e e dinheiro para pagar. Falava assim, não tem. Essa é a nossa realidade. Nós fomos bastante transparentes, sinceros, objetivos e claros naquilo que nós tínhamos em mente, o planejamento que nós havíamos traçado para aquele ano de 2011. Mais ou menos, Ataíde, você fez algo que algumas pessoas criticam quando eu falo isso, mas eu sou... E já que você foi jogador e é hoje, está do outro lado, você quem paga, você era pago e agora você quem paga. E eu fui gerente de futebol, tentei ser jogador, mas fui gerente de futebol. Eu também vi os dois lados. Essa coisa de dizer que jogador de futebol tem que receber em dia é utopia. Como é utopia, ou como é errado para mim dizer que um jogador de futebol não pode ganhar 100 mil reais. Pode, deve, se ele der o retorno correspondente a 100 mil reais. Então o diretor de uma multinacional não ganha 50 mil. Ele vai dar para a empresa dele o que ele quiser de retorno. O jogador ele vai ter que... O Ronaldo Fenômeno, quando foi para o Corinthians, foi ganhando, sei lá, seus 300 mil reais na época e deu 3 milhões para o Corinthians, né? Só pela marca Ronaldo. Então, o que eu falo sempre é que quando você... E é bom que você está dizendo isso para o torcedor saber. Você chega e fala assim, eu não tenho dinheiro, meu dinheiro vai depender de vitórias. Se eu vencer, eu te pago. E é assim que funciona. O futebol sempre será assim, a menos em clubes super estruturados, que consigam uma gordura de 5 anos. Clube que, se eu parar de ter receita de renda de jogo agora, daqui a 5 anos, eu ainda tenho condição de te pagar. Se é um clube super estruturado. Porque senão vai acabar o dinheiro. Não funciona assim, Tatá? É verdade. E acima de tudo, Léo, você falar a verdade. No futebol, infelizmente, né? Infelizmente, são feitas muitas das promessas e as promessas não são cumpridas. Então, isso aí gera, né, insatisfação muito grande. Então, a primeira coisa que nós falávamos para os empresários e para os jogadores, olha, nós temos um projeto. E o projeto é tirar o Santa Cruz dessa situação. Nós temos 120 mil reais para contratar 20 jogadores. Nós tínhamos 5 meninos da base e tínhamos 120 era a folha. Porque é aquilo que eu te falo, quando você usa a transparência ou você usa a verdade, Antônio Luiz Neto falou assim, eu só tenho isso. Vocês vão ter que trabalhar com isso.
Nada além disso. E foi o que nós fizemos. Então nós ligávamos para os empresários, os amigos nossos, né? Você tem que ter um poder de convencimento muito grande, mostrar a eles a realidade do clube. Então, olha, nós só podemos pagar isso. E esse pagamento não vai atrasar. Perfeito. Porque Isso... nós temos isso aqui, então nós só podemos pagar isso. Agora, nada além disso. agora, se a gente crescer, se a gente passar, aí a história muda de figura. Perfeitamente. A conversa foi nesses termos. Então, se nós classificarmos para a Série D, nós... Para a Série D. Ah, para D ainda, você era no estadual. Era sem série, era o clube sem série. Tem razão. Era o clube sem série. Nós classificarmos para a Série D, então nós teremos competição no segundo semestre. Tá? Então, Léo, não foi fácil, mas nós trouxemos de volta Thiago Matias, que já tinha passado pelo clube, um capitão, né, daquele time, do time anterior, de 2009. Tá? Então conhecia bem o clube. Nós conseguimos trazer jogadores, no caso de Wesley, né, que era um jogador de Baltazar, e Baltazar amigo meu pessoal. Né? Então, ele acreditou no projeto, acreditou na minha palavra, nós conseguimos trazer esse jogador, que é um jogador experiente, que já havia trabalhado com o Zé Teodoro também, e nós começamos a pensar os jogadores, né, e dentro dessa realidade, olha, você vai receber, tá certo até o término da competição. Nos classificamos para o brasileiro. Você já tem esse patamar Você já aqui. tem o seu contrato renovado por outro valor. Perfeito. Então, isso tudo foi planejado, não foi por acaso. Nada aconteceu da noite para o dia. Então, nós conseguimos, né? Lógico que com muita dificuldade, porque nem todo mundo compra um projeto desse. Olha, você só vou receber se o time passar, se o time classificar. Mas tudo foi cumprido à risca. Foram 20 meses, né? Quando nós vemos hoje, Santa Cruz consegue ser campeão, mas foram 20 meses, né? Sem atrasar um dia de salário. Nós passamos 20 meses, né? Nesse período crítico do Santa Cruz, nós passamos 20 meses sem atrasar. As premiações pagam regiamente em dia. Então nós sabemos o que motiva um jogador. É receber seu salário em dia e receber a premiação. Até porque ele se programava, ele podia se programar para a família dele, para a vida dele. Então os bichos não pagam regiamente em dia, não atrasava. Então isso para a autoestima daquele elenco nosso era uma coisa tremenda. Então você sempre mantinha o seu jogador motivado, porque ele tinha um pagamento pouco, mas recebia em dia. E tinha premiação que era em dia. Essa é a tese do Clebel, é a história do Salgueiro, para o Salgueiro ter chegado exatamente ao vice-campeonato. Já já a gente vai discutir essa questão de premiação, de bicho aqui no nosso programa. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 1943 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife e é a única seguradora com a matriz realmente ativa no norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil e também equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior está a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações nas regiões sul e sudeste do Brasil. Essa cultura do bicho, ela precisa ser revista. Porque o jogador ele recebe um salário para jogar futebol. Eu recebo um salário para estar fazendo o programa aqui com alegria. Ah, mas se não me pagar um extra por fora, eu só vou estar ali com o microfone na mão. Não, você tem que fazer o seu melhor e jogar futebol. O bicho, para mim, é bicho por conquista. Claro, porque se eu ganhar um jogo, eu estou dando uma receita que é natural do clube. Eu vou manter minha média de público, sei lá, de 10 mil, 12 mil pessoas. Mas se eu ganho uma competição, eu recebo uma premiação. Copa do Brasil, se eu passo de fase, eu ganho 300 mil, um exemplo. Se eu se eu vou para a semifinal de um campeonato pernambucano, eu vou ganhar mais 2 rendas. Se eu vou para a final, eu ganho mais uma receita. Se eu for para semifinal, ou se eu ficar em terceiro lugar no campeonato, eu evito o que aconteceu com o Santa e que fez tanta falta a vocês, que é ficar de fora de uma Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, principalmente. Então, são objetivos. Bicho por jogo, não. E tem mais, eu pagaria mais. Quanto custa um bicho hoje no Santa Cruz para ganhar uma partida? Quanto é que é pago? Fala no microfone. Em média, 30 mil reais. Não, para cada jogador recebe quanto? Não, o custo pro clube, né? O Sim, custo do clube. O custo pro clube. Cada jogador, mais ou menos, sai quanto? R$1.000. R$1.000. Pronto, R$1.000. Você tem 38 jogos na Série B. Significa que, não é uma hipótese absurda, você ganhasse os 38 jogos, você teria R$38 mil, né? Para ficar entre os 4, amigão, eu te dou 50 mil. Agora eu não te dou nem R$1 para você não ficar entre os 4.
porque eu não tenho mais receita, eu não chegarei, a minha receita não aumentará. Na mesma coisa do salário, que eu defendo o salário de 100 mil, eu defendo que a sua premiação seja por conquista, porque tudo tem lógica. Se você se classificar entre os 4, a minha receita vai aumentar. Aí eu vou te pagar mais do que você receberia se fosse jogo a jogo, mas só se eu passar. Como é que você pensa em relação a isso? O que é que você pensa? Essa cultura pode ser quebrada? Léo, eu acredito que pode ser quebrada, tá? A partir do momento em que você pague em dia. Tá? O que ocorre? Paga o salário em dia, tá. Porque muita gente usa o bichinho lá, nosso de cada vitória, para completar, pela ausência do salário. O que ocorre? Quando você tem uma receita, tá? E você tem os jogadores que têm os salários compatíveis, né, com a sua profissão, no caso jogador de futebol, né, como você falou, isso é uma coisa que vem de muitos anos. Então, para você retirar esse bicho, o jogador, na minha concepção, ele tem que se sentir como? Olha, eu recebo bem pelo que eu faço, tá? E muito bem, eu acredito que o jogador recebe muito bem pelo que ele faz, tá? Agora, desde que esse compromisso ele seja honrado e os objetivos sejam conquistados. Então, eu sou dessa tese, hoje do outro lado, eu sou dessa tese de que o bicho deveria ser pago a partir do objetivo conquistado. Se classificou entre os 4. Então você já estipula isso antes de começar a competição. Você tem X. Permaneceu na divisão, que não é o caso do Santa Cruz. Santa Cruz, eu vejo Santa Cruz como obrigação, tá? Pela sua grandeza, pela sua estrutura, pelo trabalho que é desenvolvido, pela condição que é dada aos jogadores, de classificar entre os 4. Ele tem que buscar essa classificação. Agora, os compromissos, né, que eu digo, salário... Tem que pagar em dia, tem que pagar em dia. Se não pagar em dia, não tem porque como... a partir do instante que você não paga os seus funcionários em dia, tá? É lógico que existe um atraso, uma semana, 10 dias, tudo bem, mas quando você fica 2 meses, 3 meses, o jogador sem receber salário, se ele não tiver o bicho, ele não tem como sobreviver. Quando você fala assim, time grande, o Santa Cruz é um time grande, tem que estar entre os 4. Aí eu paro e penso, será que o jogador tem a consciência dessa grandeza? Porque quando você vê Chapecoense na primeira divisão, você vê Figueirense na primeira divisão, só para não falar só dos times de Santa Catarina, times do interior são Ponte Preta na primeira divisão. Se bem que a Ponte tem o Moisés Lucarelli lá, já tem uma estrutura um pouco melhor. Mas é quase inimaginável um time com o estádio que tem o Santa Cruz, né, o estádio do Arruda, a torcida que tem o Santa Cruz, que a marca Santa Cruz Futebol Clube, né? O Santa que eu vi, Tatá, você é muito mais velho do que eu, diga-se passagem, muito mais, é outra geração completamente diferente. Mas eu vi o Santa Cruz em 75, por muito pouco não ser campeão brasileiro. Meritoriamente falando, ganhando de grandes equipes. O Santa Cruz ia dar no Cruzeiro, o Santa Cruz deu no Flamengo no Maracanã. O Flamengo de Zico começando. Ele ia dar no Cruzeiro aqui de Piazza, de Palhinha e companhia, aqui dentro do Arruda, Nelinho. Não deu, por um jogo atípico, em que houve bobeira do Lula Pereira, enfim, mas era para ganhar. E se ganhasse, ia decidir o campeonato com o Internacional, que ele já tinha ganho aqui do Inter. E a ação seria num jogo só, e seria no Arruda contra o Internacional. Então esse é o Santa Cruz, que deixou escapar esse título entre os dedos, e que talvez esse título tivesse mudado a história do Santa. Mas ele é esse time grande. O jogador, quando entra, ele entende isso, ele sabe o que representa isso. Você jogou, você foi bicampeão com o Santa, sendo bicampeão inclusive na ilha. Mas esses jogadores que vocês trazem, vocês sentem que eles percebem o momento que eles estão vivendo e o clube, que eles têm a obrigação, como você falou, de subir esse time para a primeira divisão? Léo, dentro de tudo isso que você falou, eu conheço, né, e bem essa camisa. Então, o que ocorre? Hoje, nós estamos caminhando para o 5º ano da nossa gestão. Eu posso dizer assim, é o 5º ano que eu estou caminhando. Então, o que acontece? É um processo de reconstrução. Era um clube completo, um time, até mesmo, porque isso reflete na equipe dentro, completamente desacreditado. Mas isso ocorre como? Só com vitórias, com conquistas. Lógico. Então, um jogador que vem hoje, ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade que é, porque o futebol hoje, o futebol é globalizado, todo mundo sabe. O Santa Cruz coloca 40, 50, 60 mil pessoas no estádio. A gente está na reta final do programa, deixa eu lembrar mais uma vez a Excelsior Seguros e eu volto para Tatá para falar do futuro do Santa Cruz nessa competição na Série B do futebol nacional. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 43 e foi transferida aqui para o Recife
em 96 e é a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Os seguros da Excelsior são garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excelsior está a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. O grande desafio, Tatá, eu fiz um programa, um toque de bola com o André Campos e estava conversando com ele sobre esse assunto. Chegar à Série A, o Santa está brigando diretamente com o Náutico, com Bahia, com Vitória, com o Ceará, com o Botafogo, claro, que quando bate tem a obrigação moral de voltar para a primeira divisão. Mas a briga maior não é chegar, é ficar. O Santa chegou à primeira divisão em 2005, voltou em 2006 rapidinho, né? E aí saiu descendo a ladeira, né? E olha, um time que tinha Rosenbrick, tinha Carlinhos Bala, era um time legal naquela oportunidade. Como fazer isso, Ataíde? Depois que você chega na primeira divisão, qual é o segredo para ficar na primeira divisão? Eu estou falando com um jogador para lá de vitorioso, né? Vou só lembrar desse timinho aí que era Birigui, Orlando, Lula, Ivan Ilote, Zé do Carmo, Ataíde, Sérgio China, Edson Dadinho e Gilson Gênio. Esse time foi bicampeão contra o Sport dentro da Ilha do Retiro. Como fazer isso? Como conseguir que esse time tenha identidade própria e que consiga chegar na primeira divisão fazendo medo aos grandes times lá do sul-sudeste do Brasil quando vierem a enfrentá-lo? É verdade, Léo. Tudo parte, né, de um planejamento. Nós sabemos que a equipe hoje que disputa uma segunda divisão tem que ser moldada, tá, para uma segunda divisão. A Série A é um outro diferencial, é completamente diferente. Então, todo esse projeto, todo esse trabalho de estrutura, tudo que vem sendo estruturado nesses 4 anos e meio, caminhando por 5 anos, esse projeto é voltado para o Santa Cruz voltar à Série A do futebol. Sempre foi voltado para o Santa Cruz voltar à Série A do futebol brasileiro. Ano passado foi o nosso primeiro ano de Série B. Então, o nosso projeto era realmente de subir. Enfim, tivemos problemas, né? Todos sabem, isso é notório. Problema de ordem estrutural. Financeira. Né? Que atrapalhou o processo e atrapalhou muito. Então, você tem que ter toda essa estrutura, né, por trás. Jogador que rende é jogador em dia? Léo, com todo respeito, muitos dizem, não, o jogador está acostumado a entrar em campo, não interfere. Você passar 3 meses, 4 meses, a cobrança do dia a dia, o inquilino lá, você como inquilino sendo cobrado pelo locatário do seu apartamento, colégio dos filhos, alimentação, as despesas de casa, dia a dia. É lógico que interfere muito, interfere em qualquer trabalho, não é só no futebol. Você passar 3 meses sem receita, sem receber, e você só tem aquela fonte de receita, né, interfere muito. Então, o jogador, ele é um ser humano como outro qualquer. Então, as pessoas olham isso, às vezes, por um outro prisma, por uma outra ótica, né, e não compreendem. Não, ele ganha muito, não precisa, pode ficar atrasado, mas ele tem os compromissos dele, ele tem a responsabilidade dele. Então, o ideal é que se pague em dia. Esse é o ideal. Nós sabemos, né, das nossas dificuldades, mas a direção ela tem trabalhado nesse sentido, né? Então, para que amenize essa parte financeira. Sabemos que o momento é difícil, não é só no futebol, é no país. Todos nós temos essa consciência. Mas a partir do momento que você paga em dia, você tem como cobrar. Porque a cobrança em cima do jogador é sistema. Quando você não paga em dia, o camarada vai olhar para você, olha, você quer resultado, você também não me paga. Você finge que paga e eu finjo que eu jogo. Entendeu? A lei vampeta de ser. É difícil, então, você chegar para um jogador de futebol e cobrar dele resultado, se você não está cumprindo com a sua obrigação. Obrigado ao grande Ataíde Macedo pela presença, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo no Santa Cruz, um grande trabalho ao lado do Sandro, ao lado do Constantino, ao lado de todos que fazem o Santa Cruz, e tomara que o Santa volte ao lugar de onde nunca deveria ter saído, mas volte para ficar. Volte para a primeira divisão para não mais sair de lá nos próximos 10, 15 anos. Assim seja, Tatá. Um grande abraço. Obrigado, Léo. E é o nosso desejo, né? Estamos trabalhando para isso, para que realmente o Santa Cruz volte para o lugar do qual ele nunca deveria ter saído. Muito bem. Está aí o competente, como era no futebol também. Lembrando que o Ataíde jogou no esporte também. Só não sei o meio campo decorado do esporte. Prova que você jogou mais no Santa do que jogou no esporte. A gente volta amanhã a partir das 9 da noite no Tá na Rede, aqui na nossa Nova Nordeste. Lembrando que tudo do futebol será mostrado amanhã, lances polêmicos, melhores momentos, entrevistas, opiniões no Tá na Rede. Uma ótima noite de sábado para você e um bom domingo a todos. Um abraço.
Toque de bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.